Ontem eu fui ministrar um curso de mídia para a igreja e recebi esse presente. Já tá um pouco bagunçado porque eu abri. Mas enfim, vários chocolates. Mas não é sobre chocolates que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre honra. Honra e reconhecimento. Porque a gente vive em uma geração que as pessoas elas não entendem o valor e o peso disso. A palavra honra, ela vem da palavra honor, que significa peso. Peso, basicamente, é aquilo que você coloca sobre algo, né? Algo que é imputado sobre algo. E a honra fala sobre isso, sobre você integralmente colocar o peso que aquela pessoa vale sobre ela, através do reconhecimento. Além da honra ela ser algo que pode ser expressado tanto na fala, ela pode ser expressada também fisicamente. Inclusive, eu considero um dos pontos mais importantes quando a honra ela é expressada de forma física, assim como o pessoal me entregou esse presente ontem. Por que eu tô falando isso? Muitas pessoas elas deixam de acessar uma vida plena e abundante em Deus, na vida mesmo, de modo geral, porque elas não conhecem esse princípio ou simplesmente ignoram a existência dele. A palavra fala sobre honra em diversos momentos, honra quem tem honra, fala sobre exatamente colocar aquele peso no lugar que ele deve ser colocado. Jesus, em um certo momento, quando ele passava ali pela sua cidade natal, ele diz algo que está escrito lá em Marcos, não vou lembrar a referência exata, mas ele fala sobre um profeta não ter honra na sua própria casa. Por que ele está falando isso? Ali Jesus ele trata diretamente sobre o espírito de familiaridade. Muitas vezes a gente está com pessoas, a gente está rodeado por pessoas que são assim, pessoas que nos ajudaram no nosso processo de vida, são pessoas que estiveram conosco em algum momento, pessoas que o Senhor usou para que nos resgatasse, nos ensinasse, nos instruísse. Só que muitas vezes, pelo espírito de familiaridade, por conhecer talvez os defeitos daquela pessoa, por conhecer algo daquela pessoa que às vezes outras pessoas não conhecem, a gente cai nesse lugar da desonra, justamente pela intimidade, que é o que Jesus está deixando nítido ali em Marcos. Por exemplo, você tem um pastor, você tem um líder, que você tem uma proximidade com ele, então você acabou tendo ali escancarado e visto o erro dele e de agora em diante você simplesmente não consegue mais ver ele com aqueles olhos de respeito, porque você viu uma falha dele, um agrave dele que te marcou, te impactou ao ponto de, se fulano faz tal coisa, se fulano... Só que uma coisa não anula a outra. Quando uma pessoa ela carrega uma unção, e eu gosto muito de usar um exemplo, que vocês vão entender claramente. Um policial. Um policial, ele continua sendo um policial mesmo quando ele não está fardado. Por exemplo, o policial tá ali em ação, ele te manda parar o seu carro. Você precisa parar em respeito, vamos dizer assim, em honra àquela autoridade. Mas e se esse policial, ele tá fora de plantão, ele não tá fardado, e ele tá sob o uso de álcool e drogas, mas ele vê uma situação e ele te manda parar. Você precisa parar da mesma forma, porque ele não deixa de ser uma autoridade pelo simples fato dele estar sob efeito de álcool. Ai, Bia, mas não concordo. Tá, mas é a realidade. Não tem como, ele não vai deixar de ser policial. A mesma coisa, pai. Eu vejo muito assim, esse erro ligado a pai e mãe, por exemplo. A palavra diz: honrai pai e mãe, para que tenham seus dias sejam prolongados sobre a terra. Muita gente acha que honrar pai e mãe é dar presente. É dia dos pais, eu preciso honrar o meu pai, comprar um presente. Igual eu falei, o físico, ele é importante? É. Só que a honra a pai e mãe, ela tá mais ligada a você entender que o seu pai e a sua mãe, eles deram o melhor deles enquanto eles puderam. E aí você sai daquele lugar de cobrar que, por exemplo, minha vida tá assim porque é culpa do meu pai, minha vida tá assado porque é culpa da minha mãe. E você passa a respeitar, ou seja, eu entendo que o meu pai e a minha mãe, eles deram o melhor que eles tinham enquanto eles podiam. Isso é honra, sabe? E assim, a desonra com pai e mãe é uma coisa que eu vejo muito constante também, sabe? Pessoas que ficam aí anos sem conversar com o pai, sem conversar com a mãe por uma situação, que não entendem que o pai e a mãe, eles chegaram no limite deles e que eles não vão mais romper dali. A gente vem de uma geração
diferente da deles. Nós estamos numa geração completamente diferente da deles. Talvez, por exemplo, a minha mãe, ela não vai entender o motivo de o meu filho não poder chupar um pirulito com 2 anos de idade. Poxa, não é culpa dela, ela chegou no limite dela. Ah, Bia, mas ela pode aprender. Sim, ela pode aprender, só que você vai imputar sobre ela uma responsabilidade que tá completamente fora do que ela viveu, do que ela cresceu, do que ela absorveu, entende? Eu sei que tem gente que vai falar assim: ah, não, mas tem a oportunidade de aprender. Tem a oportunidade de aprender, mas eu vou ficar discutindo, eu vou ficar quebrando cabeça, eu vou tentar educar uma pessoa que me educou, uma pessoa que às vezes passou necessidade na infância pra eu não precisar passar, uma pessoa que apanhou, que sofreu um abuso. São muitas camadas, sabe? E quando a gente fala de honra, a gente fala disso. De realmente, eu entendo que hoje eu sou quem eu sou porque os meus pais me trouxeram até aqui. E como eu falei, não, isso não vai só de uma autoridade, mas de modo geral, mas principalmente autoridade. Então eu vejo pessoas vivendo debaixo de maldição porque simplesmente não concordaram com alguma atitude pastoral, com alguma atitude de algum líder que era uma autoridade dentro da igreja, da instituição religiosa, e acabou atraindo maldição, porque aí juntou com outra pessoa, começou a falar mal, começou a criar aquela coisa. E assim, a palavra diz: julgue a profecia, não julgue o profeta. Porque é gente, Deus ele se importa conosco, Deus ele se importa, Deus que levanta a autoridade. Ai, Deus, mas eu não concordo com fulano na presidência. Vai reclamar com Deus. Vai falar com Deus. Deus, eu não concordo. Porque é sobre isso. Então eu não preciso concordar com as ideias, eu não preciso concordar com o que faz, com o que pensa, com como age, mas eu preciso entender que é uma autoridade. E a autoridade precisa ser honrada. Porque quando você desonra uma autoridade ou quando você deixa de fazer aquilo ali pelo espírito de familiaridade ou pelo realmente por gosto mesmo, eu não concordo e então eu não faço. Você acarreta sobre si maldição. E eu preciso te falar isso, sabe? Eu passei por alguns processos na minha vida já, onde eu vi sim escancarado erros, defeitos de pessoas que eram autoridade sobre a minha vida, autoridade espiritual. Mas se eu tivesse pegado isso e colocado na balança e me rebelado e, sei lá, talvez compartilhado com outras pessoas, criado ali um ambiente de fraqueza, porque muitas pessoas fracas espiritualmente poderiam ter caído, ou vice-versa. Talvez eu não estaria aqui para contar isso para vocês, mas eu falo daquilo que eu vivi. O apóstolo Paulo disse: o que eu recebi do Senhor que também vos entreguei. E é isso, sabe? Poxa, eu aprendi isso, eu precisei quebrar a cara, eu precisei viver na pele a experiência de estar com aquilo ali na ponta da língua para falar, mas, cara, se eu falar, eu tô desonrando. Se eu falar, eu tô desonrando meu pai, se eu falar, eu tô desonrando a minha mãe, se eu falar, eu estou sob desonra. E eu te aconselho a fazer uma oração, sabe? Senhor, se um dia eu desonrei o meu pai, minha mãe, o meu pai espiritual, meu pastor, meu líder espiritual, me perdoa, Senhor, porque eu sei o peso que isso tem, eu sei o peso que tem de você desonrar uma pessoa a esse nível, de você difamar uma pessoa a esse nível, principalmente uma pessoa que foi levantada pelo Senhor. Então, hoje você vai ver muitas pessoas que estão vivendo coisas desprezíveis na sua vida, estão vivendo momentos que não dá nem para explicar fisicamente, justamente porque um dia desonrou uma autoridade, porque um dia desonrou quem não deveria ter desonrado. Mas sempre é tempo de voltar atrás, sempre é tempo de ser humilde mesmo e, Senhor, eu errei, eu pequei contra uma autoridade, eu pequei contra uma pessoa que eu não deveria ter pecado e peço perdão porque eu entendo o valor da honra. Cara, na hora que você entender o valor da honra e você começar a viver pautado nisso, você vai ver como que tudo muda. Tipo, você vai ir num lugar, num curso, aprender alguma coisa com uma pessoa, você não vai conseguir sair de lá sem chegar nela e honrá-la. Seja através da fala, seja através de presentes. E não tô falando que você tem que sair dando presente pra todo mundo, mas o reconhecimento da honra, meus amigos, ele destrava, assim, a sua vida no mundo espiritual, porque esse é um dos princípios mais cabulosos, é assim que eu posso dizer, é um dos princípios mais cabulosos do mundo espiritual. Então, queridos, se você pratica esse princípio, tenha certeza que o Senhor ele tá te vendo, o Senhor ele tá te olhando, o Senhor ele tá ali realmente com os olhos dele e o favor dele virados para você. É um dos princípios mais, como eu falei, mais cabulosos, mas ao mesmo tempo
é muito desafiador quando você já tem um espírito de familiaridade, quando você já tem ali uma proximidade, às vezes, com o seu líder, você já enxerga o erro dele, então você não começa a ver ele como um líder, mas começa a ver ele como um amigo muito próximo, então você despreza a palavra dele, você julga ele, mas você fala assim, mas olha só o que você faz, não sei o que. Cara, cada um vai resolver a sua parte com Deus, mas cabe a nós entender o nosso papel como igreja, como pessoas, de modo geral, na vida, e aplicar esse princípio pra gente viver uma vida plena, uma vida, literalmente, uma vontade boa, perfeita e agradável, né, como a palavra nos fala. E assim, são pequenos detalhes, sabe? Então, assim, se a sua vida tá desajustada nessa questão da honra, vai pra Deus. Vai pra Deus, Senhor, quem que eu desonrei? Cara, e igual eu falei, a honra, ela não tá ligada só a uma autoridade suprema, que seja um pastor, um líder. Não, ela tá ligada em detalhes. Um ponto de você humilhar os seus pais por conta de algo que você não concordou, alguma atitude, e aquilo deixou eles chateados e não conversa mais com eles. Isso são coisas que eu vejo, assim, gente pagando preço caríssimo por ter desonrado pessoas que estavam ali como autoridade sobre as suas vidas, sabe? Então, não deixe com que esse princípio ele te atropele e te coloque mesmo ali numa posição de, não vou falar que é não vou falar que é pagar um preço, mas uma consequência mesmo, né? Nós somos vítimas das nossas consequências. Então, se você desonrou alguém, se você descumpriu esse princípio, que é um dos princípios mais poderosos no reino, eu não posso dizer que não vai acontecer nada. Mas também não vou criar uma ideia de que, nossa, meu Deus, você vai ser penalizado. Não. Só que eu conheço pessoas que, poxa, a vida delas não anda. Não anda e tá ligado 100% à desonra, sabe? E é isso. Ativa esse princípio na sua vida. Começa a honrar as pessoas que estiveram com você, que estão com você, pessoas que, poxa vida, essa pessoa, ela tem um papel fundamental na minha vida, essa pessoa, ela tem um lugar aqui. Essa pessoa, ela me ajudou em um momento difícil, mas depois ela me frustrou, sei lá. Cara, não deixe com que a desonra ela te pegue, sabe? Em nenhum ponto da sua vida, nenhuma área mesmo. Não deixe com que isso aconteça, porque é muito triste eu ver pessoas que eram pra estar num rompante assim, muito, muito além do que elas estão, justamente por conta da desonra. E é isso. Me conta aqui nos comentários se você já teve uma experiência com a honra, em honrar uma autoridade, se você já teve uma experiência de ver ali uma catástrofe de um líder, de um pastor, de alguém assim, que aquilo ali te marcou profundamente. E libere o perdão para essa pessoa e para você mesmo, sabe? Porque o tempo tá passando, as coisas vão acontecendo e a gente não tem tempo a perder. Me conta aqui nos comentários, curta esse vídeo e encaminhe para uma pessoa que você acredita que precisa ouvir, que precisa entender esse princípio basilar. Porque, como eu falei, a honra é um dos princípios. Na verdade, todos os princípios são irrevogáveis, mas a honra é um princípio, assim, que ele tem um peso espiritual gigante. Então, não caia nesse lugar de familiaridade, não caia nesse lugar de, fulano errou, enfim, vocês já entenderam. E é isso. Compartilhe isso com alguém que precisa saber.